Graça e paz, meus amados irmãos. Começando aqui a nossa segunda live da Jornada Bíblica 2024, uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras que nós estamos aqui oferecendo a oportunidade, tá? A você de estarmos juntos, né? Lendo a Palavra de Deus, 250 selecionados capítulos, tá? Da Bíblia, dando-nos aí uma visão, uma viagem panorâmica pela Bíblia, né? Estamos aqui compartilhando nessa live os materiais, né, as reflexões da Bíblia de Estudo Facilitado, tá? Que são reflexões bem dinâmicas, né? Bem alegres, bem criativas, propostas por dois grandes escritores, né, estadunidenses, Philip Yancey e Tim Stafford, né? Estou até mostrando aqui a folha de rosto, né, da Bíblia, tá? Que trazem aqui uma luz assim muito suave, né, sobre as passagens bíblicas que estamos tendo a oportunidade de ler. Gênesis 2, tá? Foi a nossa leitura de hoje. Um momento reluzente, o mundo conforme a vontade de Deus. Quero saudar os queridos irmãos chegados aí, irmã Dalmares, irmã Valquíria, irmã Salvadora Rosa, irmão Dejair, tá? Graça e paz, meus amados. Uma boa noite aos irmãos aí, mais irmãos aí vão chegar, né, para participar com a gente dessa nossa live. A nossa live de ontem, a primeira foi um pouco mais longa, né, porque teve introdução ao livro, né, de Gênesis. Hoje vai ser um pouco mais objetiva, tá, a nossa live. Vamos então primeiro à leitura. Vamos começar pelo versículo 4 do capítulo 2, que, como eu expliquei ontem para os irmãos, a narrativa da criação, tá, que é na realidade um poema, vai até o versículo 3. Do versículo 4 em diante, a mesma história de como Deus deu origem ao mundo e à humanidade é contada, mas com outros detalhes, né? Incluindo aqui, né, mais detalhado, né, a criação da mulher e a formação aí do primeiro casal, né, a instituição do primeiro casamento, tá? Diz então assim a palavra do Senhor, Gênesis 2, versículo 4. Irmão Carlos Henrique, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe também, tá? Diz assim: a origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro rio é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix.
O segundo rio, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que cobre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Até aqui, permitam meus irmãos fazer algumas observações, né? Quero saudar aí os queridos irmãos chegados, a irmã Eleci, irmã Nilceli, irmã Andréia, a irmã Dora, tá? Mamãe da irmã Eliane Vieira, Deus abençoe, prazer ter a irmã com a gente aqui. Irmã Simone, tá junto com o irmão Carlos aí assistindo, Deus abençoe, Carlos, Deus abençoe, Simone. A irmã Joilma Machado, irmã Eliane Vieira, Deus abençoe a todos. A irmã Luana, tá? Seja bem-vinda também. Deus abençoe a todos aí que estão chegando para participar com a gente aí da live. Permitam os irmãos fazer algumas observações aqui, tá? Quando fala no versículo 5, 6, né, que ainda não havia chovido sobre a terra, tá? Antes, né, no comecinho do mundo, tá, irmãos? O planeta foi projetado por Deus para ser uma perfeita estufa de vida, né? Como aquelas estufas que se colocam nas fazendas para guardar as sementes, né? Assim era o planeta Terra. Quando a gente leu ontem que Deus separou águas que estavam acima do firmamento das águas que estavam abaixo do firmamento, firmamento é a atmosfera que a gente conhece hoje, né? Águas acima do firmamento significa que a terra toda ela era coberta por uma grossa camada de água vaporizada, H2O mesmo, né? Uma capa de água em volta da terra. Essa capa de água são as tais janelas do céu que se abriram quando o dilúvio caiu sobre a terra. A gente vai ler sobre isso essa semana, né? De modo que não precisava de chuva, tá? A água brotava de debaixo da terra, porque havia câmaras guardando água debaixo da terra, e irrigava o solo. E esse orvalho constante que caía fazia com que a natureza, né, respondesse de uma forma perfeita, né? E havia abundância de vida. Quando Deus cria o jardim, Éden significa delícias. Então o jardim do Éden é o jardim das delícias. É um lugar lindo, um paraíso, né? Que Deus coloca o homem ali, e diz o texto aqui que é para o lavrar e guardar, né? Então o trabalho não veio a existir por causa do pecado, tá, irmãos? O trabalho já existia antes do pecado, né? E o primeiro trabalho que o mundo pecaminoso, satânico que nós vivemos hoje diz que a profissão mais antiga do mundo é a prostituição. Não é isso que a gente ouve por aí? Não. A profissão mais antiga do mundo é a de jardineiro e lavrador. E o primeiro trabalhador foi o nosso pai, Adão, né? O pai da raça humana, Adão. Está no versículo 15 aqui, né? Saudando aí nosso querido pastor Ricardo, irmão Grailson, irmã Márcia Moretti. Que bênção poder revê-los todos aqui, né? Participando com a gente, né? Glória a Deus, irmã Márcia. Bom demais ter a irmã de volta aí, né? Participando, como aconteceu no ano passado, né? Estamos de volta aí. Vamos então agora ao versículo 16, capítulo 2. Irmã Josiane Terra, seja bem-vinda. Irmã Fabiana Campista, glória a Deus. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui, irmãos, fica a ordem de Deus e uma declaração, né? Uma condenação, que o dia que comesse morreria. Os irmãos podem até dizer, né? Mas não morreram, comeram e não morreram, como a gente vai ler amanhã no capítulo 3. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, porque a morte significa separação, e a desobediência trouxe separação entre a humanidade e Deus.
mas ficaram também condenados à morte física, que é algo que não faria parte da vida deles, né? Se eles tivessem mantido a obediência até o fim, né? É algo para a gente parar para pensar mesmo. Querido irmão Israel, Deus abençoe, seja bem-vindo também, irmão. Glória a Deus. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Note, irmãos, que essa narrativa agora aqui da criação da mulher, ela é anterior a Gênesis 1, 27, né? Então, é por isso que eu disse que o capítulo 2 é a mesma história do capítulo 1, só que contada com outros detalhes, tá bom? Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Dar nome significa liderá-los, tomar posse deles, para cuidar deles, né? Então esse é o sentido dessa frase, dessa palavra aqui. Quero saudar Sérgio Adriane conosco, né? Deus abençoe, tá? Deus abençoe, meu irmão. Benção demais ter o irmão com a gente aí, viu? Tá? Seja bem-vindo aí. Glória a Deus. Aleluia. Final do versículo 20. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Aqui é importante dizer que já está introduzida aqui, irmãos, a palavra Adão, né? Os termos Adão, Adam, né? E a palavra Adamá, que é terra, em hebraico se correspondem. Então Adão significa aquele que veio da terra, né? Essa palavra ela tem equivalência depois com a palavra Edom, que significa vermelho, como barro, né? Então são palavras que se correspondem. É o nome do nosso pai da raça humana, Adão, tá? Saudando aí nosso querido irmão David, irmã Cristiane Oliveira. Sejam bem-vindos também, meus amados. Tá? Deus abençoe. Então o Senhor Deus, versículo 21, fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, tá? A parte de um dos lados do homem, né? Fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Uma antiga observação feita por Agostinho. Passou para a história como Santo Agostinho, né? Um dos doutores da igreja, século IV. Ele disse que Deus, ao criar a mulher, não tirou nenhuma parte da superior do homem, da cabeça, como se dizendo que a mulher, né, dominaria sobre ele, nem tirou uma parte do pé para dizer que o homem dominaria sobre a mulher, mas tirou do lado para dizer que os dois precisam andar lado a lado, né? E a ideia de Deus, ele deixou claro no versículo 18 e é repetido no 20. Alguém que auxiliasse o homem e lhe correspondesse, lhe completasse, né? Esta é a ideia de criar o casal, homem e mulher. Querida irmã Mônica, irmã Gráucia, sejam bem-vindas, tá? Deus abençoe, minhas irmãs. Versículo 23. Disse então o homem: esta sim. Lá no hebraico, irmãos, há uma interjeição de maravilhamento, como se Adão dissesse: uau! Né? Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada.
Os termos hebraicos se equivalem. Ish é homem, Isha é mulher. Então ele disse, ela será chamada Isha, por quanto do Ish foi tirada, né? Um jogo de palavras lá no hebraico, muito interessante. Continua então Adão. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Irmãos, o primeiro mandamento bíblico, né, para a felicidade do casal é deixar pai e mãe. A lei do desapego. Nenhum casamento dá certo se a família original interfere na relação, né? Por isso que a primeira coisa é deixar pai e mãe. Interessante que Adão, que não teve pai nem mãe humanos, é que estabelece essa regra, né? A sabedoria de Deus que estava sobre ele o fez visionar, né? Enxergar no futuro como seria. Ele se pronuncia aqui como pai da raça humana, estabelece essa regra, né? E se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, né? Esse aqui, irmãos, é o primeiro casamento sendo instituído pelo próprio Deus. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa nudez de Adão e Eva é mais do que apenas a nudez física, né? É preciso aqui a gente enxergar a ideia de transparência que tem que existir no casamento, né? Uma relação onde um e outro, né, confiem a ponto de estarem nus diante um do outro, ou seja, não ter segredinhos, mentirinhas, né, nada, ter transparência, né, sinceridade, né, tudo está envolvido aqui, inocência, no melhor sentido da palavra, né, está envolvido aqui. Querido irmão Salvador Carlos, seja bem-vindo também, Deus abençoe, tá? Glória a Deus. Meus amados, hoje tenho 2 materiais para compartilhar com os irmãos, mas são bem rápidos, né? Não haverá aqui... Hoje a nossa live não vai ser muito longa. Primeiro, vamos hoje conhecer os primeiros perfis. A Bíblia de Estudo Facilitado oferece para a gente 100 perfis de pessoas que nós devemos conhecer dentro da Bíblia, né? Pessoas que a gente não pode deixar de conhecer na Bíblia. Os primeiros são Adão e Eva. Primeiros em tudo é o título aqui do texto de Filipenses e Tim Stafford. Eles foram os primeiros seres humanos sobre a terra, parte da criação original de Deus. Como tais, Adão e Eva estabeleceram o padrão para tudo o que veio na sequência. Inclusive nós hoje, né, irmãos? A vida deles ilustra aquilo que Deus ama nos seres humanos, bem como aquilo que Ele abomina também. Os primeiros ecologistas. Adão foi o primeiro a dar nome aos animais, o primeiro a cultivar um jardim, o primeiro a receber a responsabilidade por todas as criaturas. Adão e Eva assumiram a enorme tarefa de cuidar da terra e de conduzir o seu uso adequado. Os primeiros a formar um relacionamento com Deus. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, que conversava com eles e lhes dava responsabilidades. Essa imagem de Deus, tá, irmãos, significa intelecto, emoção e vontade própria, tá? Personalidade. É isso que significa essa imagem de Deus em nós, né? Nos seres humanos. Quando eles falharam com Deus, continua aqui Yancey e Stafford, sentiram vergonha e medo de encontrá-lo. Essa vai ser a nossa leitura de amanhã. Os primeiros a casar. O próprio Deus os apresentou um ao outro e deu ao primeiro casal o prazer mútuo de corpo e alma.
Conforme sugere o versículo 2:24, essa adequabilidade constitui a base para todos os casamentos, serem adequados um ao outro, né? Jesus e Paulo citaram essa passagem do capítulo 2:24 em seus comentários sobre sexo e casamento. Os irmãos podem conferir isso em Mateus 19:5, Marcos 10:7-8, palavras de Jesus. 1 Coríntios 6:16 e Efésios 5:31, palavras do apóstolo Paulo. Nessas 4 passagens, Jesus e Paulo citam o versículo 24 de Gênesis 2 para falar sobre sexo e casamento. O casamento levou à paternidade, embora o primeiro filho, Caim, tenha trazido tanto sofrimento quanto alegria, né, para eles. Os primeiros a pecar contra Deus. Apesar de só precisarem seguir as instruções, eles fracassaram. Em reação ao pecado, esconderam-se de Deus e culparam um ao outro. Pensem em todas as querelas que Adão e Eva devem ter tido no decorrer de seus 900 anos, escreveu Martinho Lutero, o líder da igreja do século XVI. Eva diria: "Você comeu o fruto", e Adão retrucaria: "Você o ofereceu para mim". No final, os 2 primeiros seres humanos acabaram banidos do paraíso e expulsos para um mundo cheio de dificuldades, com o qual Deus jamais tivera a intenção de que eles confrontassem. Nisso, como em tudo mais, Adão e Eva abriram caminho para todos nós. Questões de vida para a gente parar para pensar em cima desse texto. Você está em condição de ser um exemplo para os outros? O que você pode aprender com a experiência de Adão e Eva? Temos muito, com certeza, a aprender, né? Que cada um de nós pare para pensar nisso. O segundo texto de Yancey e Stafford, que quero compartilhar hoje, é o tema da nossa leitura de hoje. Um momento reluzente. O mundo conforme a vontade de Deus. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Depois de apresentar a visão cósmica no capítulo 1, Gênesis repete a história da criação, desta vez restringindo o foco aos seres humanos. Somente nós, dentre todas as obras de Deus, fomos criados à imagem dele. Versículo 26, do capítulo 1. Discute-se sobre o que exatamente a expressão imagem de Deus significa. Acaso refere-se à imortalidade? À inteligência? À criatividade? Ao relacionamento? Talvez entendamos melhor seu significado ao pensar em imagem de Deus como uma espécie de espelho. Deus criou o ser humano de forma que, ao olhar para eles, vê refletido algo de si mesmo. Gênesis afirma a ideia de que os seres humanos diferem profundamente do restante da criação. Nós reconhecemos essa diferença de forma instintiva. A lei contém uma penalidade diferente pela morte de um animal e a morte de uma pessoa. Por exemplo, a vida humana é sagrada. É o que diz, inclusive, a nossa lei humana. De toda a criação, somente os seres humanos recebem o sopro de vida do próprio Deus. História em movimento. Gênesis 2 mostra os primeiros passos da história humana. O casamento começa aqui. Mesmo no estado de perfeição, Adão sente solidão e desejo. Assim, Deus provê a mulher. A partir daí, o casamento adquire prioridade sobre outros relacionamentos. O trabalho também começa aqui.
Adão assume o papel de autoridade sobre os animais e as plantas. Os humanos começam a exercer uma espécie de domínio, liderança, sobre todo o restante da criação. Somente o menor indício de mau presságio obscurece o cenário jubiloso do paraíso. Aparece no versículo 17, na forma de um mandamento negativo de Deus. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diz lá o texto, né? Adão e Eva desfrutam de perfeita liberdade com essa pequena exceção. Um teste de sua obediência. Tá? Irmã Fabrícia, Deus abençoe, seja bem-vinda também. Aqui, irmãos, esclarecer algo interessante. Tá? Deus criou como seres inteligentes os anjos e os seres humanos. Tanto aos anjos como aos seres humanos foi dado a liberdade de escolha, a livre responsabilidade. Não gosto dessa palavra livre-arbítrio, tá, irmãos? Ela é inadequada no meu entendimento, tá? Livre responsabilidade. Prefiro essa palavra. Deus deu tanto aos anjos como aos seres humanos. Os anjos usaram mal, né? 1/3 deles. Houve um que ousou liderar uma revolução contra Deus, uma rebelião. E Lúcifer assim se tornou diabo, né? Satanás. Ele vai entrar na história já, infelizmente, né? Tiveram essa oportunidade, então, de testar sua obediência. A Adão e Eva, a mesma coisa. É dada a eles a oportunidade de escolher. A árvore está ali para isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Está ali para isso, para testar a sua obediência. Porque Deus, irmãos, Deus não quer que a gente o siga cegamente. Deus quer que a gente o siga voluntariamente e com amor, por amor, tá? E por isso vem a obediência. Não pode existir liberdade onde não existe responsabilidade. E vice-versa. Também não pode existir responsabilidade onde não haja liberdade de não assumi-la. Tá? Então, foi assim que a história foi escrita, né, por Deus. Continuando aqui o texto de Stafford e Yancey. Ao longo da história, escritores e artistas tentaram imaginar como seria um mundo perfeito. Um mundo de amor e beleza, sem culpa, nem sofrimento, nem vergonha. Gênesis 1 e 2 descrevem esse mundo. Pela última vez, em milhares e milhares de anos, foi possível dizer: e não sentiam vergonha. Foi a última vez que pôde ser dito isso. Como a gente vai ver na leitura de amanhã, infelizmente, isso se perdeu. Tá? Questões de vida para a gente pensar em cima desse texto último agora. Pense em algum amigo íntimo ou familiar seu. De que modo essa pessoa reflete a imagem de Deus? Ele ou ela possui alguma qualidade ou característica que reflete o caráter divino? Amor, perdão, paz, né? Paciência, enfim. Pense, né? E você com certeza vai encontrar em cada ser humano que a gente conhece, irmãos, até mesmo naqueles que a gente reputa como os piores, né? Há uma centelha da imagem divina em todos, tá? Em todo ser humano. Não estou com isso dizendo que o ser humano é inerentemente bom, não. A Bíblia diz o contrário, né? A Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem. Não há um justo, nenhum sequer. Mas assim mesmo, a imagem de Deus está presente no ser humano. Ela não foi anulada, ela foi distorcida pelo pecado. Mas ela pode e deve ser restaurada mediante o poder do Evangelho transformador de Cristo, né? A Bíblia é justamente, irmãos, a história de como essa transformação foi planejada por Deus e implantada por Deus, né, ao longo da história. É isso que a gente vai ver, né?
nessa jornada maravilhosa de 250 capítulos até o dia 6 de dezembro, né? Hoje é apenas a segunda dessas 250 lives. Amém? Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Hoje a gente foi aqui abençoado, né? Pelo instrumental, o piano do irmão Ryan Michael, Não há Deus Maior. Cântico conhecido, né? Que exalta o nosso Deus Criador. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Oh Pai bendito, nós te engrandecemos, Senhor. Te engrandecemos porque Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus bondoso, nosso Criador. Tu criaste tudo tão perfeito, Senhor. O mundo como o Senhor espera que ele seja. O paraíso, o lugar, ó Deus, de responsabilidade, trabalho, alegria, prazer, de compartilhamento, cumplicidade, de relacionamentos profundos, sentimentos nobres, bons propósitos. Este é o mundo que o Senhor quer, esse é o mundo que o Senhor deseja. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor estabelece esse padrão e o revela a nós na Tua Palavra. A gente, vivendo num mundo caído como que nós vivemos, vivendo a realidade pós Gênesis 3, que a gente vai ler amanhã, a entrada do pecado no mundo, a queda, nós encaramos a realidade de um mundo estragado, de um mundo afetado pelo pecado. Mas te louvamos porque temos Gênesis 1 e 2 para, ao nos espelharmos nesses textos, conhecermos o mundo como o Senhor espera. A vida como o Senhor espera que a gente viva. Dá-nos a capacidade de fazer isso, Senhor. Nós não temos. É somente pelo Teu Espírito Santo que a gente consegue. Que a Tua graça, a Tua misericórdia nos guie a essa vontade perfeita, agradável, ó Deus, do Senhor. E pedimos que o Teu Espírito também continue nos abençoando, nos animando, nos fortalecendo para perseverarmos firmes até o fim na nossa jornada de leitura da Bíblia. Abençoa cada irmão, Pai, que está participando dessa live, cada família que está representada aqui nessa live, cada desafio que meus amados irmãos e irmãs estão enfrentando. Ô Jesus, entra com providência. Ó Deus, visita com Teu poder, Tua misericórdia, Teu amor, Pai. Tua sabedoria reine no coração e na mente de cada um de nós. Dá-nos uma noite de paz, bom descanso, renovo para o dia de amanhã de trabalho. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos, tá? Irmã Fabiana também aí, Alves, né? Chegando aí também. Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos permanecer firme, tá? Não desiste da sua leitura, tá? Tá conseguindo fazer o teu caderninho aí, tá? Qualquer dúvida, tá, irmãos? Compartilha lá no grupo. A gente não vai ali ficar compartilhando conteúdos que os irmãos estão colocando, não, tá? Isso aí é pessoal, tá? É um diário de crescimento, né? Espiritual, e diário é coisa particular, né, irmãos? Mas se os irmãos tiverem dúvidas sobre como fazer, é só colocar lá. Eu vou ajudar os irmãos, tá? Ó, meu caderninho já está aqui, ó. Né? Eu estou começando a preencher também, igual vocês, tá? Então, vamos seguindo direitinho aí, sem desanimar, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, tá? Amanhã temos Quarta da Fé, tá? Então, às 7 horas da manhã, à noite, tá? As organizações funcionando. O pastor Ricardo amanhã vai dirigir o nosso culto. As Mensageiras do Rei amanhã vamos ter lá uns 20 minutinhos de participação também, de missões, tá? Viu, pastor Ricardo? Amanhã vamos dar esse espaço aí às nossas meninas, elas vão precisar de 20 minutos do culto amanhã, né, para a sua programação missionária, despertamento missionário para a igreja,
tá bom? Então amanhã, quarta da fé, a gente se encontra lá, irmãos, às 7 horas. Homens, vamos ensaiar amanhã para o nosso compromisso do dia 20, tá? Nosso coro Adoradores de Cristo, tá? Vamos estar junto firme amanhã lá, se Deus quiser, no ensaio, tá? Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos. Uma noite de paz para todos. E amanhã nossa live começa às 10h30, tá? Se Deus quiser, tá? Deus abençoe a todos. Se houver qualquer mudança de horário, qualquer coisa, eu aviso lá no grupo. Fiquem atentos, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.